Tiagão, a partir de agora, a palavra é toda sua. Opa, obrigado, doutor Renato. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do doutor Renato, a todos os advogados, advogadas que estão aí presentes na reunião. Como o doutor Renato disse, né, meu nome é Thiago Ventura, né, eu sou advogado militante na área criminal. E estamos aí há alguns anos já atuando na parte criminal. O tema escolhido hoje foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ali no tocante ao ato infracional, desde o início até a sentença, ali até a execução. Então, vamos lá. O que a lei fala é que o adolescente, ele pratica ali ato infracional, ele não pratica crime. Então, essa nomenclatura que nós temos que usar quando vai trabalhar com o ECA, aplicar, melhor dizendo. O adolescente praticou um crime, praticou um delito, mas na lei se chama ali ato infracional, que é uma conduta análoga a crime, mas como se trata de ECA, que é uma lei específica, o termo ali é a questão ali do ato infracional. Eu vou usar como exemplo, ilustres doutores e doutoras, a cidade aqui de Curitiba, onde nós atuamos junto ali à vara de infância, né? E também aqui em Curitiba, dá para dizer que o nosso SENSE aqui, o fórum aqui, a Delegacia do Adolescente, inclusive, eles ganharam um prêmio do CNJ como referência nacional sobre a aplicação aí da lei do ECA, porque tem estados que foram citados já que não seguem o procedimento conforme a lei manda. Foram duas premiações que Curitiba ganhou de referência aí para o Brasil sobre a aplicação aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, o adolescente praticou um ato infracional. Vamos colocar aqui alguns exemplos, porque o exemplo ele muda. Quando um adolescente ele pratica um ato infracional sem violência ou grave ameaça, é conduzido à delegacia, qual que é o procedimento? O delegado ele vai ali, está ouvindo o adolescente mediante ao seu responsável. Então, seus pais eles são chamados junto na delegacia para acompanhar a oitiva junto com a autoridade policial. Caso o adolescente não tenha pais, é nomeado ali um responsável que poderá acompanhar o ato. Então, o adolescente praticou o delito, colocando aqui como exemplo sem violência ou grave ameaça, é ouvido pela autoridade policial. Nesse caso, ele poderá ser liberado, mediante assinar o boletim circunstanciado, porque depois ele vai ser apresentado ali ao Ministério Público. Agora vamos colocar um outro exemplo, onde o adolescente pratica um ato infracional, mas com violência ou grave ameaça. Então vamos colocar um exemplo, um assalto, onde ele foi preso em flagrante, ou um homicídio, um latrocínio, onde ele foi preso em flagrante e levou para a delegacia. Nesse caso, o adolescente poderá ficar apreendido, que é o termo correto, também só colocando aqui, junto à delegacia. E quando o adolescente ele é apreendido junto à delegacia, o delegado faz a sua oitiva junto com o seu responsável, junto com o seu representante legal, e passará ali a concluir as demais investigações e imediatamente comunicará ao Ministério Público. Então, o adolescente praticou um ato infracional com violência e grave ameaça, ele pode sim ficar recluso ali, apreendido na delegacia, no dia seguinte, no máximo, ele vai ser levado ao Ministério Público, aonde ocorrerá a oitiva informal, conforme o artigo 176 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. O adolescente
ele praticou um crime com violência ou grave ameaça, ele pode sim ficar apreendido na delegacia, mas detalhe, tem um prazo determinado na lei, conforme a jurisprudência e conforme também o STJ também coloca. O adolescente ele não pode ficar mais que 5 dias apreendido na delegacia. Então, caso seja extrapolado esse prazo, claro, é uma tese defensiva aí para conseguir a liberdade do mesmo. Após a delegacia concluir ali o procedimento e encaminhar o adolescente apreendido para o Ministério Público, eu vou colocar como exemplo aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, no mesmo local, nós temos a delegacia do adolescente, nós temos o fórum, o juiz da vara da infância e juventude, e nós temos também o Ministério Público. Então, é tudo junto aqui em Curitiba. Então, o adolescente está preso na delegacia, ele só caminha ali a poucos metros e já é encaminhado para o Ministério Público. Então, esse é o procedimento. Delegacia, aí após, vai para o Ministério Público, onde vai ter a chamada oitiva informal. Vamos lá. A oitiva informal é uma conversa onde o adolescente e o promotor, eles conversam ali a respeito dos fatos. E nessa oitiva informal, o Ministério Público pode simplesmente arquivar essa representação, essa conduta aí, o ato infracional que o adolescente praticou. O promotor pode conceder uma remissão, que significa um perdão. O promotor também pode pugnar ali pela representação do adolescente num internamento. E esse internamento seria fechado. O adolescente fica lá, fechado, e, claro, tendo ali a assistência família. Aqui em Curitiba, como exemplo, as visitas são aos domingos, o adolescente estuda, o adolescente ele tem o acompanhamento das aulas, até aula de inglês aqui em Curitiba tem. Então, só, mais uma vez, usando aqui como exemplo a comarca que nós atuamos. Pois bem, o promotor de justiça, ele pode representar o adolescente, vamos colocar aqui como exemplo, o adolescente praticou um homicídio, um crime com violência e grave ameaça. O promotor vai lá na oitiva informal, já faz ali a representação para o internamento fica, como já disse aqui, fechado, e o juiz, ele vai receber essa representação. O juiz recebendo a representação, o juiz, ele vai ali designar a famosa audiência de apresentação. E na audiência de apresentação, o juiz, ele coloca ali, qual que é o objetivo da audiência de apresentação? Claro, o nome já diz, apresentar, mas o principal, nessa audiência, o juiz, ele vai ali compreender se o adolescente concorreu nessa empreitada criminosa. O juiz, ele vai verificar se teve autoria e materialidade. Então, nós estamos acostumados, no rito de drogas, em qualquer rito que seja, o réu falar em último lugar, o último quem fala é o réu. Mas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, o juiz ele já vai ouvir de cara o adolescente. E essa é uma observação que muitos advogados confundem também a questão, o adolescente ele vai falar agora, vai falar por último, qual que é o momento? O momento, o juiz vai ouvir agora o adolescente, na audiência de apresentação. E detalhe, se o juiz entender que o adolescente não concorreu para aquela empreitada criminosa, aquele ato infracional, ato infracional, o juiz pode conceder ali uma remissão. Então, essa remissão, que significa um perdão, ele pode ser um perdão completo, ou o juiz pode colocar também
algumas determinações. Um exemplo, eu tive um cliente meu, menor, que ele foi apreendido, a promotora ofereceu a internação, motivo de briga de torcida. E na audiência de apresentação, eu juntei uns 10 certificados dele, que ele fazia luta, natação, falava inglês. Nossa, ele tinha um currículo da hora, bem legal. E aquilo lá, o juiz olhou aquele currículo e olhou para o adolescente e falou, cara, você tem tudo isso aqui e praticou esse ato infracional. Então, tendo em vista o teu histórico, eu vou te conceder a remissão. Ou seja, ele concedeu ali o perdão e colocou ali algumas restrições que ele tinha que fazer uma prestação de serviço comunitário. Então, vamos lá, dando sequência. Doutor Tiago, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta sobre esse caso específico? Claro, pode fazer. Nesse caso, que ele foi envolvido numa questão de um ato infracional de vias de fato e tudo mais, a remissão tem uma condição específica dele não frequentar estádios? A juíza pode arbitrar? Pode, e é isso mesmo que o juiz colocou. O juiz colocou que não pode frequentar estádios, ele não poderia sair, né, da comarca dele sem autorização, né, até 11 horas não poderia ficar na rua. Então, nessa remissão, que aqui acrescentando, a remissão no ECA não é que nem no que a gente está acostumado, remissão de pena, vou descontar, vou remir a pena do cliente. No ECA, não. No ECA, só explicando aqui, que a remissão, ela significa um perdão parcial, ali, melhor dizendo, um perdão condicionado a algumas condições que o adolescente tem que fazer. Então, no ECA, a remissão é um perdão. Mas o juiz, na audiência de apresentação, ele pode simplesmente ouvir ali o adolescente, e claro, o adolescente ele tem que estar acompanhado do seu responsável. Então, se o adolescente não tem pai e mãe, o juiz nomeia um curador, como diz o ECA. E mais um detalhe importante, a presença do advogado na audiência de apresentação, o advogado tem que acompanhar sob pena de nulidade e cerceamento de defesa. Agora, só um detalhe, que até eu quero complementar a audiência informal, voltando um pouquinho ali antes de eu prosseguir, que na audiência informal, o advogado, ele pode sim acompanhar o seu cliente até a audiência informal, mas tem promotores que não dão a palavra para o advogado. A promotora escuta ali a conversa com o adolescente, junto com o seu responsável, e o advogado fica junto. Vou usar como exemplo, doutor Renato, esse último caso nosso, eu queria fazer perguntas na oitiva informal. Eu já queria apresentar para a promotora, olha, eu tenho testemunhas aqui que Vossa Excelência pode juntar já na representação. A promotora falou, doutor, audiência informal, o advogado, ele só é um mero acessório, só acompanha o ato. E não tem direito de fazer pergunta. E eu fiquei incomodado com aquilo, claro, né? A gente quer estar na audiência, quer fazer pergunta, quer ajudar o cliente. Eu fui estudar mais a jurisprudência e realmente o STJ, numa jurisprudência de 2022, no mês de abril, disse que a presença do advogado na oitiva informal não é obrigatória e também não causa cerceamento de defesa. Claro, isso é uma outra discussão para a advocacia brigar mais adiante, mas o STJ tem esse entendimento. Então, a presença do advogado na oitiva informal não tem essa obrigatoriedade conforme o entendimento jurisprudencial. O Manuel quer fazer uma pergunta? Doutor Tiago, eu fui participar uma vez de uma audiência de apresentação para acompanhar uma colega, só para olhar virtual. E no final, que a juíza terminou de ouvir o adolescente, o promotor fez algumas perguntas, ela perguntou se a defesa queria perguntar alguma coisa. Aí eu
eu disse não, né, porque eu não era o advogado do ato, e a colega lá fez 2, 3 perguntas, a juíza entendeu e marcou a audiência de continuação para depois. Eu estava só assistindo e resolvi não me meter. Aí o senhor falou isso agora, mas o juiz, se ele quiser oferecer, tem algum problema para a defesa no ato? Não há problema, né? O ideal, assim, eu como advogado, nós como advogados, o ideal é a gente falar em tudo. Eu sei que tem momento, né, como um exemplo, a promotora aqui de Curitiba ela é muito brava, né? Realmente, eu até esqueci o nome dela, que ela não deixa o advogado falar. Ela ficou brava, e, doutor, aqui advogado só acompanha, não fala. Pelo contrário, tem outra promotora também aqui em Curitiba que quando ocorre, no final da oitiva informal, ela abre ali a oportunidade para o advogado fazer alguma pergunta e prestar ali alguma informação. Isso é necessário, contraditório para a defesa. Então, claro, isso é uma briga da advocacia, que a gente tem que ir para cima, né, dessa circunstância, mas eu sinceramente, eu discordo da posição da promotora. O advogado tem que falar sim. Pois bem, voltando aqui ao assunto da audiência de apresentação, o que eu vejo como importante na audiência de apresentação? O advogado, na hora das perguntas, precisa focar na vida pessoal do cliente, na vida ali intelectual do cliente. Vamos lá, a questão do estudo, as perguntas ali direcionadas, claro, o juiz pode fazer essas perguntas, a promotora também pode, mas a promotora ela vai em cima dos fatos, na maioria das vezes. A defesa tem que deixar claro para o magistrado as condições favoráveis do seu cliente. Então, vamos lá, essa audiência que eu consegui a remissão, que, claro, para o cliente, para o juiz, melhor dizendo, as condições pessoais, aonde a questão de curso, a questão de estudo. Outra coisa que pesa muito é sobre com quem o adolescente está morando, se tem família, se o adolescente se ele não está largado. Então, a gente pega as representações aqui que a promotora faz aqui em Curitiba, ela coloca lá, olha, o Ministério Público oferece representação tendo em vista a prática delitiva e também pelas condições do adolescente. O adolescente largado, o adolescente onde o pai e a mãe não sabiam onde que estava no horário dos fatos, enfim. Isso é uma coisa que pesa ali na audiência de apresentação. Pois bem, o juiz entendendo que o adolescente está envolvido, ele vai designar a audiência de continuação. Então, a audiência de apresentação, o foco é a fala do adolescente. E também, para a defesa, é apresentar as condições favoráveis do seu cliente. Após, o juiz vai designar a audiência de continuação, e nessa audiência de continuação, ela é como uma audiência de instrução e julgamento do rito de drogas, no júri, é como se fosse isso. Porque na audiência de continuação serão ouvidas a vítima, as testemunhas, onde é feito a colheita de provas testemunhais. Então, esse é o objetivo da audiência de continuação. E um detalhe bem importante aqui para nós é que existe também, ao mesmo tempo que o juiz designa a audiência de continuação, um relatório onde o pessoal do Sense faz, do adolescente, desde quando o adolescente entra no Sense, é criado ali um relatório. E esse relatório, a psicóloga, a assistente social, né, um relatório profissional que fala, multiprofissional que fala no ECA, que esse relatório ele já pode ser apresentado em audiência de instrução e julgamento, em audiência de continuação. Então, esse relatório é muito importante porque ajuda na defesa. Um exemplo, o cliente está lá apreendido, mas está estudando, está obedecendo lá os guardas, os agentes, ele está cumprindo ali a sua carga horária, não está praticando faltas. Então, esse relatório, ele
começa a ser escrito pelos profissionais do SENSE. O SENSE é o local onde o adolescente fica apreendido, que pode ajudar muito a defesa e também o magistrado. Vamos lá, eu estava na audiência esses dias que eu fui aqui no SENSE, eu despachei com o juiz, ele falou, olha, doutor, após a audiência de continuação, é aberto para as partes a apresentação de alegações finais. Mas eu quero dizer para o doutor que o que pesa também na minha decisão, melhor dizendo, na sentença, é o relatório. Então, esse relatório, onde constam as informações do adolescente, lá vai pesar na hora do juiz sentenciar. E olha só, tem casos, tem estados, que eu também dei uma estudada, que não juntam relatório. Tem estados que não têm audiência informal. Então, seguindo o rito do ECA, precisa sim ter essa juntada desse relatório com essas informações. Depois da audiência de continuação, é aberto prazo ali para as alegações finais. Detalhe, uma coisa que eu esqueci aqui, que na audiência de apresentação, o advogado já sai intimado. A apresentação de defesa prévia. É outra coisa que o juiz aqui colocou para mim. Ele falou, doutor, 99% dos advogados, na hora de apresentar a defesa prévia, coloca a resposta à acusação. E apresenta tudo ali, a questão da questão da inocência, enfim. O juiz, ele pontuou para mim que, olha, dá para contar nos dedos o advogado que acerta ali a peça e coloca também o rito do ECA. Então, muitas vezes o advogado, nós, no rito ordinário, rito de drogas, a gente muitas vezes coloca na resposta à acusação. Por questão de estratégia, eu vou me manifestar após a instrução e julgamento. Muitas vezes a gente faz a resposta à acusação bem sucinta. E o magistrado pontuou para mim que muitos advogados fazem isso ali, mas não é isso que a lei do ECA determina. A defesa prévia já tem que juntar todos os documentos. Na defesa prévia tem que já juntar as teses defensivas. Na defesa prévia também já tem que arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. Então, assim como na resposta à acusação, o advogado tem a obrigatoriedade de juntar as testemunhas sob pena de preclusão, claro, tem exceção, mas a regra preclui. Não juntou as testemunhas, um abraço. Agora, na defesa prévia, é o momento de juntar as testemunhas. Aí passa-se a audiência de continuação, colhidas as provas orais, abertura de prazo para as alegações finais, aonde o Ministério Público apresentará em primeiro lugar e após a defesa. E depois vem a sentença. E só um detalhe, as alegações finais podem ser orais também. Então, essa tem essa prerrogativa de ser uma alegação final oral. Na sentença, o juiz ele pode colocar alguns regimes ali para o adolescente. Lembrando que adolescente não cumpre pena. É medida socioeducativa. Como eu disse, adolescente não pratica crime, é ato infracional. E na sentença, o juiz ele vai sentenciar conforme o delito praticado pelo adolescente. Então, o ato infracional, melhor dizendo. Então, pode ser que o ato infracional seja ali um homicídio. Vamos pegar o homicídio. É um crime, uma pena dura, alta. O juiz ele pode sentenciar o adolescente ficar no meio fechado, que significa internamento fechado. Oi, doutor Renato. O caso do Pedro. Do Pedro. É o caso do Pedro. Exato. E também tem aquele caso nosso, doutor Renato, daquele que até saiu na televisão lá do haitiano também, lembra? Esse é o Pedro. Esse último. Esse é o Pedro. Então, exatamente. O caso do Pedro foi do homicídio. Do homicídio. Ele pegou um ano de
de internação agora, ele acabou de passar para semi-liberdade. Semi-liberdade, né? Então, assim, a questão que vai influenciar na sentença é o delito, mas também tem exceção. Também tem exceção. Vai do entendimento do juiz. Porque imagine só, vou colocar o homicídio, o cara praticou um homicídio, o adolescente praticou esse ato infracional. Mas vai que ele teve um bom andamento no Sense. Ele tem vários cursos, tem estudo, a família está perto, pratica natação, joga bola, tem cursos profissionalizantes. Isso vai influenciar na sentença, juntamente com o relatório dos profissionais. Então, não significa que o adolescente praticou um ato infracional de homicídio que ele vai ficar 3 anos. E detalhe, a lei do ECA fala que o juiz pode segurar, o juiz da vara da infância pode segurar o adolescente até os 21 anos. Então, tem esse detalhe. O juiz pode colocar a sentença ali a 2 anos, 1 ano. E a lei fala do ECA que a cada 6 meses tem que ser feita uma nova reavaliação. Conforme as conversas que eu tive com o magistrado aqui de Curitiba, ele falou que normalmente a cada 6 meses, 1 ano, mesmo que o crime seja bárbaro, o ato infracional, o juiz da execução da pena acaba progredindo ali para o semiaberto, tendo em vista o adolescente que colaborou, né, não praticou faltas, então tudo isso influencia na decisão do magistrado. E agora, que eu vejo... Tiagão, a situação do Pedro foi isso, deu 6 meses, fizeram a primeira avaliação. Daí, pela gravidade do crime, seguraram ele mais um pouco. Deu mais 6 meses, fizeram a segunda avaliação. Na segunda avaliação, ele ganhou a semi-liberdade, agora está mais tranquilo, mas é tudo aquilo que você trouxe. Ele fez curso profissionalizante, ele está finalizando o ensino médio dele, praticando esporte dentro do Sense. Assim, então, assim, ele evoluiu muito dentro do... teve, no parecer multidisciplinar, o psicólogo só falou bem dele, os educadores só falaram bem dele. Então, assim, ele teve um relatório multidisciplinar que ajudou demais ele. E foi um crime que teve um homicídio e uma lesão corporal no mesmo crime, né? Matou um haitiano e feriu o outro. E agora que ele, depois de 1 ano, ele já conseguiu, né? Se fosse maior de idade, nossa, ele ainda ia estar preso, ainda esperando o júri, né? Pois é, isso mesmo, doutor. Aí só também complementando, respondendo, acho que o colega perguntou a respeito da semi-liberdade. Aqui em Curitiba, aqui no Viraquara, que é uma cidade do lado, São José dos Pinhais, a semi-liberdade, o adolescente fica de segunda a sexta lá no local, e daí no final de semana ele vem para casa com os pais. Então funciona assim a questão da semi-liberdade. O adolescente tem que estar estudando. Então o adolescente estuda, pratica esporte, faz cursos, tudo no mesmo local. Então, o objetivo do ECA é ressocialização, de fato. Outra coisa também que eu acho de extrema importante, todo esse procedimento, ilustres doutores e doutoras, precisa ser feito dentro de 45 dias. Então, o juiz, o promotor tem que apresentar a oitiva informal, o juiz receber a representação, designar a audiência de apresentação, após a continuação e a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, pela defesa e a sentença, tudo isso em 45 dias. O juiz aqui de Curitiba, mais uma vez como exemplo, comarca que nós atuamos com frequência, ele faz todo esse procedimento muito rápido, em menos de 1 mês já tem uma sentença. Então, a questão também, que é uma tese defensiva para os advogados, é observar a questão do prazo. Passou 45 dias, abre as portas. Tem que sair, a liberdade tem que prevalecer nesse caso. Detalhe também, como eu já disse aqui, a questão do remédio constitucional cabível,
Tem estados também que entendem que antes de fazer o habeas corpus tem que exaurir a questão do primeiro grau, um pedido de liberdade. Então, conforme esgote-se o prazo, passou 45 dias, pede a liberdade. Pode perguntar, Manuel. Doutor, no caso de réu solto, adolescente solto, então, esse prazo de 45 dias. Então, o que acontece? Quando é adolescente solto, na maioria das vezes, o promotor já vai oferecer ali uma prestação de serviço comunitário, uma remissão de pena. Então, se o ato infracional não é grave, porque assim, a gente está falando da representação quando envolve violência ou grave ameaça. Se o crime não é como violência ou grave ameaça, o juiz pode dar uma advertência para o adolescente. Não precisa esperar os 45 dias. O juiz pode dar uma prestação de serviço comunitário já na audiência de apresentação. O juiz pode dar uma remissão também para o adolescente, entende? Então, quando adolescente que está solto, já se resolve tudo já no começo. Aí, se o adolescente é reincidente, aí já cabe pedido de internamento. Praticou de novo. Porque promotor, o doutor Tiago, o promotor ainda não fez esse pedido, e caso eu estou nesse processo só como espectador, eu fui subestabelecido e acabo recebendo também as notificações. Sim. E eu reparei que já passou esses 45 dias. Aí o que acontece? Aí dá para entrar com pedido, até mesmo um habeas corpus, pedindo o trancamento do processo. Porque a lei fala que o juiz tem essa obrigatoriedade de sentenciar em 45 dias. Então, a gente pode entrar com habeas corpus pedindo o trancamento da ação do processo. Então, esse seria o remédio cabível. Obrigado. Oi? Obrigado. Opa, de nada. Então, assim, pessoal, doutores e doutoras, na sentença, o juiz sentenciou dentro dos 45 dias, o juiz pode colocar liberdade assistida, o regime aberto, o juiz pode colocar semi-liberdade, o juiz, como eu disse, pode colocar o internamento no fechado. E detalhe, como a gente já mencionou, a cada 6 meses tem que ser reavaliado. Olha, aqui em Curitiba, eu já vi vários casos, já atuei em vários casos no ECA, dificilmente o adolescente vai ficar até os 21 aqui respondendo perante o juízo da vara de infância e juventude. Só se ele tiver um comportamento, assim, horrível, só se ele não obedecer, só se ele não quiser estudar. Então, tudo isso traz consequências na hora do juiz da execução fazer ali a progressão ou não do regime. E detalhe, o juiz sentenciou, o processo já vai para a execução. Claro, o adolescente é intimado da sentença e poderá apresentar recurso. Então, o adolescente não gostou, eu queria ser absolvido, mesmo já na sentença, o adolescente estando insatisfeito, ele pode apresentar o recurso, mas o processo já vai para a execução da pena. Melhor dizendo, a execução socioeducativa, como eu disse, que adolescente não cumpre pena. E nesses casos, doutores, esse é o rito aonde começa na delegacia, e detalhe, a delegacia tem que ser especializada. Eu sei que tem cidades que não possuem delegacia especializada, mas é o que a lei manda. Precisa ser uma delegacia especializada que atua junto à parte ali do menor, da criança ou adolescente. Pode perguntar, Manuel. Não, doutor, é que aqui a delegacia não funciona. Quando o ato é no final de semana, né, que é fechado a sexta, ele é conduzido geralmente para a central de flagrantes e ele fica numa cela isolada em outra carceragem, digamos assim, que tem a carceragem que é pequena, que colocam mais de uma pessoa na cela esperando a oitiva, a situação da elaboração da ocorrência, do interrogatório,
Só que dentro da central, como aqui a delegacia é um prédio muito grande, tem uma carceragem lá no final de isolamento. E eles ficam, se for final de semana, nesse isolamento. Lá numa cela só para eles, ninguém entra, com o intuito dele não se misturar com os outros presos. Porque a delegacia da Infância e Juventude só fica aberta de segunda a sexta. Perfeito. Bom, nesse caso, tá certo de ficar separado, não pode ficar junto. Outro ponto, não pode passar dos 5 dias. Aí passou dos 5 dias na delegacia, a pessoa tem que soltar. Tá? Com 4, o juiz já decidiu que ele ia responder em liberdade. O processo, o rito especial, né? Perfeito. É esse detalhe que o advogado tem que averiguar, constatar. O adolescente está no lugar separado? Ah, não está. Então já é tese de liberdade, para pedido de liberdade. Ah, passou de 5 dias, não pode. Aí é nulidade. Entendimento do STJ. Então o advogado já vai lá e faz o pedido para soltar o cliente. Então, prezados doutores e doutoras, eu trouxe aqui algumas questõezinhas também aqui para a gente conversar sobre a questão, voltando lá na delegacia, se pode utilizar algemas em adolescente. Essa é a minha pergunta. Os senhores já se depararam com os senhores e senhoras? O adolescente pode ficar algemado? Eu acho que não. Mas se eu não me engano... Eu acho que não também. Eu vi em algum... Eu já vi adolescente algemado. Então... Eu já vi, mas não era cliente meu. Eu vi de relance passando, mas lá na foi na PA, em Curitiba, inclusive. Então, e aí, pode ou não pode? Eu acho que não pode. Então, doutores e doutoras, o uso de algemas, em regra, observando a súmula vinculante 11 lá do STF, não pode, mas o STJ falou que pode. Em casos que oferece risco, né? Claro, como também para quem é maior, enfim, mas o adolescente pode ficar algemado. Quando ele vai, um exemplo, aqui em Curitiba, o adolescente não se desloca da delegacia para o Ministério Público sem algemas. Ele não vai de um lugar para o outro sem algemas. Então, a jurisprudência diz que pode, claro, como exceção, mas, olha, de todos esses anos que eu atuo aqui em Curitiba, eu nunca vi um adolescente sem algemas perante a delegacia, perante o Ministério Público, somente ficou sem algemas no dia das audiências, porque daí o juiz aqui de Curitiba ele pede para os policiais tirarem. Então, há uma escolta forte de policiais. Eu estava essa semana, inclusive, no caso do doutor Renato, e o policial estava, 2 policiais à nossa volta, o adolescente algemado, e estávamos indo lá para conversar com a promotora. O caso nosso que a gente está atuando, doutor. Então, a regra é que não pode, observando a súmula vinculante 11, mas tem julgados e jurisprudência diz que pode sim, o adolescente apresentando risco. Aqui em Curitiba, ficam algemados. Outra questão também, como já mencionei aqui para os doutores e as doutoras, a respeito do excesso de prazo. Observado o excesso de prazo, como já pontuei, qual seria o instrumento cabível? Em regra, vamos aqui de entendimento jurisprudencial. Tem estado, como eu disse, que se entrar com um habeas corpus direto, o desembargador pode falar, olha, não conheço do pedido, porque não foi exaurido um pedido de revogação no primeiro grau. E tem estados, como exemplo, aqui no Paraná, que tem Câmara que aceita o pedido de habeas corpus e tem Câmara que não aceita. Então, é um entendimento, aí vai do entendimento do magistrado. Observando excesso de prazo, a regra é habeas corpus.
Então, só apresentando para os doutores. A questão também que foi pontuado, a questão do papel do advogado na audiência de continuação. Como mencionado, o advogado ele já tem que arrolar as testemunhas na defesa prévia. E o advogado tem que fazer esse filtro ali, melhor dizendo, essa balança, para ver qual testemunha ele vai trazer na audiência. O juiz daqui já deixou várias vezes bem claro para mim, falou, doutor, só traga testemunha aqui que presenciou os fatos, testemunha abonatória eu nem escuto. Nem escuto, o juiz já indefere. E o juiz também colocou, doutor, se vier alguma testemunha que mentir, já sai presa e algemada. Foi o que ele colocou para mim aqui. Ele já me gelou lá, hein, doutor Renato, nesse caso nosso ali. Ele falou, o juiz falou, doutor, se você trazer testemunha aqui para mentir, vai todo mundo preso. E eu prendo mesmo. Então, o juiz aqui, ele é casca grossa aqui em Curitiba. Então, cara, você não viu como que foi hoje o depoimento do Piá hoje, cara. Cara, eu só baixei a cabeça aqui, ó. Peguei o celular aqui, baixei a cabeça, só fiquei ouvindo. Cara, ele deu uma porrada seguida da outra no moleque, que o moleque não sabia onde estava. Então, ele perde o rumo da curva, né? Cara, ele começou a perguntar pro Cauã. Começou a perguntar pro Cauã bem assim, tá, me conta o que aconteceu. Eu tava em casa, tal. Que horário que você acordou? 1h. Daí ele falou, você acha que 1h da tarde é horário de gente decente acordar? Já meteu assim. Já meteu essa na largada. 3 engasgados, o moleque parecia corcel velho pegando no tranco. Aqui depende, aqui a juíza, Renato, a juíza do ECA, na capital, ela é bem dura. Ela é tipo a juíza que o doutor Tiago falou. Ela já dá a chamada logo antes da audiência começar para os advogados, vai ter audiência de continuação, se tiver testemunha abonatória aqui, eu indefiro na mesma hora. Se eu vejo que ela é abonatória, eu digo, não, aqui eu não quero mais ouvir você, não. Já da cidade vizinha, ela é mais tranquila. Tipo, da cidade vizinha são mais assim, vamos agir com a defesa para terminar o processo mais rápido, tranquilo. Tanto que eu falei para o doutor Tiago que no final da audiência de apresentação, ela perguntou se a defesa tinha alguma pergunta. Os doutores querem perguntar alguma coisa, não sei o quê. Aí, não, excelência, no momento não. Aí, acho que vai de cada juiz o pensamento, né, do magistrado, né? Nesse sentido, de convencimento. Vai, do livre convencimento do magistrado. Mas assim, doutor, nesse caso, o advogado tem que fazer o filtro, escolher as testemunhas corretas. Claro, até também nas audiências normais que estamos acostumados a fazer, tem muitos juízes que indeferem mesmo, testemunha abonatória. Agora, o juiz ele quer testemunha que presenciou os fatos, que estava junto, né? Claro, bom se tivesse, em todos os casos, que o advogado poderia trazer testemunhas nesse sentido. Pois bem, quando o juiz ele decreta o internamento do adolescente, o remédio cabível também é habeas corpus. Então, já entra com habeas corpus, porque quando o juiz decreta o internamento e o advogado já apresenta a revogação do internamento, quem que vai despachar vai ser o mesmo juiz. O promotor vai falar, olha, não teve alteração fática, como a gente já está acostumado de ver, não alterou os fatos, excelência, mantenham o internamento. Entre aspas, né? Não há fato novo. Não há fato novo. Então, o ideal, por experiência, é já ingressar com habeas corpus, porque daí é o desembargador que vai estar analisando a tua petição. E eu digo mais, nos processos que nós atuamos aqui no escritório, nós entramos com habeas corpus e marcamos o despacho para o desembargador. Levamos os memoriais em mãos. Então, nós já tivemos várias decisões aqui, liminares concedidas, claro, de fazer um bom habeas corpus, que o que manda é o conteúdo, né? E também marcar o despacho e conversar com o desembargador, apresentar as peculiaridades aqui do pedido, e como a gente fala aqui, dar aquela perfumada
ali no trabalho. Então, o remédio cabível, quando já decreta o internamento, é habeas corpus. E, nesse caso, no habeas corpus pede a revogação do pedido da decretação do internamento, ali com a liberdade assistida do adolescente. E detalhe, não tem medidas cautelares diversas da prisão no ECA, tá? Então, o que é pedido é a liberdade assistida como pedido de liberdade para que o cliente, o adolescente, possa estar respondendo liberdade do processo. Então, essa seria a matéria ali, o fundamento no habeas corpus, quando o juiz decreta o internamento. Pois bem, bom, a questão da oitiva informal eu já mencionei, a importância da audiência de apresentação e continuação. E no tocante à sentença, como eu disse, tem o ECA, ele menciona a questão do relatório. No teu estado, se não tiver o relatório, brigue para que eles juntem esse relatório. Porque o relatório, o juiz ele vai se basear também no relatório para sentenciar. Então, não é só autoria, materialidade e confissão do adolescente, não. Nós temos aí esse relatório que ajuda muito, sim, a defesa. E, claro, pontuar os pontos positivos do seu cliente, com foco no estudo e com foco na vida familiar do adolescente. Um exemplo, em umas alegações finais, não dá para colocar que o adolescente mora sozinho, vai para balada, chega às 3 horas da manhã em casa, que daí não vai só prejudicar, né? Então, o que tem que trazer nas alegações finais, claro, se você ainda não juntou os documentos no tocante ao estudo, até mesmo trabalho, o caso nosso que a gente conseguiu a remissão, o cliente também trabalhava registrado. Então, tudo isso vai pontuar na hora que o magistrado vai decretar a medida socioeducativa. Então, esses pontos chaves que vai fazer o teu cliente ficar melhor, né, no processo. Beleza? Bom, aí o juiz sentenciando, acho que faltou eu colocar aqui, o processo vai para a execução, e na execução, como a gente já mencionou também, tem essa avaliação a cada 6 meses. E detalhe, os pais também participam, né, dessa avaliação. Essa avaliação, como que funciona? Eles vai assistente social, o psicólogo vai até a casa, né, do adolescente. Eles olham lá como que é a casa do adolescente. Eles vão em loco e conversam com os vizinhos, conversam com os demais familiares. Então, esse relatório, eles pontuam tudo ali, o que está em volta do adolescente, para juntar no processo e para o juiz ver se vai progredir de regime o adolescente, e também até antes, né, do juiz dar a sentença, o relatório também tem que ser juntado. Então, isso é um ponto positivo aí para a defesa. Bom, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Cara, eu tenho uma sobre produção de provas na defesa prévia. É uma produção de prova ampla ou é restrita? Exemplo, eu sei que ele cometeu... Trazer o exemplo do Cauã. Eu sei que existem imagens de câmera que mostram um momento do crime. E uma expedição de ofício para Uber pode me delimitar o local por onde esse veículo passou, e eu posso conseguir posteriormente essas imagens. Na defesa prévia, eu tenho essa amplitude de produção probatória, de fazer esse pedido de expedição de ofícios, que, como no procedimento criminal, até como uma medida cautelar de produção de provas, eu consigo produzir isso no ECA? Na defesa prévia, doutor, dá sim para fazer o pedido. Mas o ideal já era fazer o pedido junto na delegacia. Né? Claro, muitas vezes o advogado é contratado já na defesa prévia.
Mas pode sim fazer uma defesa prévia, mas o ideal é já peticionar até antes, né, na questão ali para o delegado, porque assim, o delegado, a polícia, ela conclui a investigação e passa para o Ministério Público. Aí o advogado foi contratado depois que o Ministério Público apresentou a representação. Então, o advogado faz o pedido sob pena de cerceamento de defesa. Então, cabe sim o pedido na defesa prévia. Perfeito. Cara, eu acho que por mim era isso. Nossa, deu um... Eu vou ter que assistir umas 3 vezes essa aula e fazer anotação. Capaz, doutor. Rapaziada, ficou alguma dúvida? Alguma doutora com dúvida? E esse fato importante também, né, dos 45 dias, né, tem que sentenciar. Não sentenciou a nulidade, habeas corpus, pede trancamento do processo. No caso do Pedro, o doutor Flávio ligou para mim, eu estava na Itália no dia, ele ligou para mim implorando para eu apresentar as alegações finais, porque se fosse dar o último dia das alegações finais, ia passar dos 45. Então, último dia do prazo. O juiz me ligou no meu celular, no meu WhatsApp, me ligou implorando para eu juntar as alegações finais. Eu acho que eu vou pedir esse favor para ele agora nesse processo do Cauã. Falou, doutor, lembra aquele caso lá? Então, vamos fazer aquela troca lá? Vou pedir esse favor para o processo do Cauã. E o juiz aqui, ele tem eu já despachei várias vezes com ele, né? Ele falou, olha, doutor, aqui nós somos referência, né? O CNJ veio aqui 2 vezes aqui em Curitiba, ganhamos o prêmio, mas ele está atolado de processo ali, né? Se ele marcou, passou os 45 dias, além de ter que soltar o cliente, é comunicado também no STJ, no CNJ, né? Então, os juízes, eles são fiscalizados, né? Eles são aqui, porque eles têm que cumprir meta e tal, e tem essa questão aí que influencia até na questão de promoção do juiz, né? Então, ele mesmo, o magistrado, falou, doutor, antes de eu assumir essa vara aqui, era corriqueiro e normal o outro juiz passar os 45 dias. E o que acontece? Tem que soltar. Aí é nulidade. Então, o antigo juiz foi removido, colocaram esse juiz aí, mais durão, e ele está dando gás ali para cumprir nos 45 dias. Senão, aí não está sendo aplicado a lei, né? Anteriormente era uma juíza, se eu não me engano. Era uma juíza. Era uma juíza. Uma juíza. Uhum. E pelo jeito ela não estava cumprindo o prazo. Eu tinha feito algumas audiências com ela. Aí é bom para a defesa, né? Gente, algum apontamento? Podemos fechar a reunião de hoje? Manel? 100%, Manel? Para mim, a reunião foi excelente. Foi muito bom. Se não tem nenhuma pergunta, é porque foi muito esclarecedor a questão do rito do ECA. Doutor Tiago, a aula foi excelente, de verdade, viu? Opa, então, obrigado. Peço excusas aí se eu falei muito rápido ou se não deu para entender. Mas é porque, doutor Tiago, o rito realmente é um pouco mais célere mesmo. Então, assim, é mais rápido, né? É mais rápido. Diferente, o Renato estava até falando, um exemplo, que o Elson ia dar uma aula de júri. Então, se ia ser 2 aulas, porque o rito do júri é mais longo, né? Pô, é mais longo. É mais longo. Então, assim, pode falar, mano. Desculpa. Não, falando que é diferente a duração do rito, né? Da questão do ECA. É bem mais célere tudo. Bem mais célere mesmo. Bem mais célere. Rapaziada, eu vou encerrar a gravação aqui. Obviamente, a reunião continua, que a gente conversa tudo que não pode ser gravado depois, né? Doutor Tiago, agradeço demais a reunião de hoje. Foi, assim, excepcional. Eu sabia que doutor, tudo que faz bem feito, né? Então não tem nem o que dizer, né? Opa, doutor, obviamente vou te chamar para mais reuniões, tá? Então aqui meu agradecimento, beleza? Eu que agradeço ao doutor Renato, aos demais advogados, advogadas, o meu agradecimento e aqui o escritório de portas abertas também. Tamo junto, doutor. Tamo junto. Obrigado.